Olá, Vinícius, boa tarde. Tudo bem com você? Tudo bem, obrigada. E você? Tudo jóia também. Então, Tá tá me ouvindo bom. bem? Como que tá o Eu som? sim. Tá ótimo. E você, me escuta bem? Tudo certinho também, tudo beleza. Então, tá bom. Tá bom? Então, vamos lá. Pessoal, então hoje nós já estamos aí com 14 mil pessoas nos acompanhando, viu, Elaine? Nossa, Então, obrigada. 14 mil pessoas acompanhando a gente já. Estamos também na presença do presidente da rede, então temos que fazer bonito, estamos sendo assistidos. E por outros associados Uau, aí também. obrigada. Então, hoje aqui, primeiramente, né, antes de te apresentar, vou falar um pouquinho do projeto, como funciona. Hoje nós estamos aqui com mais uma live do projeto da RNC Digital. É um projeto muito bacana que ele tem a iniciativa da gente levar para os nossos associados, para os nossos seguidores, empresários, profissionais que estejam ligados também com o nosso ramo também, né? Como que a gente pode estar se sobressaindo aí nesse momento aí tão atípico, tão delicado que a gente está vivendo, né? E através de soluções integradas, então a gente está trazendo algumas pessoas estratégicas, profissionais de diversas áreas para conversar um pouquinho com a gente, tá? Então, nesse primeiro momento, você vai se apresentar já. Para quem não me conhece, eu sou Marcos Vinícius, eu sou diretor, empresário, advogado da Itamaraty Contabilidade e Auditoria. E hoje a gente está aqui nessa live aqui, nós estamos com a participação da Elaine Almeida, da Humanes Consultoria. Ela que é psicóloga organizacional. Olha, é bem grande o teu currículo, Elaine. Se eu esquecer alguma coisa, você me fala. Imagina. Psicóloga organizacional com formação em coach, talentos, enneagrama, PNL, constelação familiar, sistêmica empresarial e entre outros. Há 25 anos, juntamente com a sua equipe, ela atua em pequenas, médias e grandes empresas de diversos segmentos, com assessoria, consultoria em gente e gestão, que também, a gente vai falar bastante esse termo, né? Que também é a gestão de pessoas, implantando RH ou acelerando os subsistemas que a empresa eventualmente já tenha já. Como, por exemplo, foi o trabalho que a gente já está junto, né, há muito tempo já, né? A gente já tem essa parceria já de muitos anos, que foi o trabalho que você vem fazendo aqui na Itamaraty nos últimos 15 anos, se eu não me falha a memória, é isso? Acho que 14, não 14 completou anos. 15 ainda. Tá, a gente não tá tão velho a parceria assim ainda, né? Não. Então, tá bom. E hoje o tema da nossa conversa, então, é a adequação das boas práticas de gestão de pessoas e um RH disruptivo. Então, se eu Isso. esquecer alguma coisa de você, você pode falar agora. E que você queria Tá. também que você fazer uma breve introdução do tema, o que é isso aí, o que a gente vai conversar, o que as pessoas... O nosso tempo é curto, o tema ele é muito extenso, né? O Aham. nosso tempo é curto, mas acho que dá para a gente bater um bom papo. Por favor. Ok. Bom, Vinícius, obrigada, né, pelo convite. Em seu nome, agradeço a todos da Itamaraty, que a gente já tem esse vínculo e essa convivência. Estar na rede, né, na RNC, eu me sinto em casa, porque acho que há uns 5 ou 6 anos atrás eu tive a oportunidade de estar com os associados em São Paulo, apresentando o RH estratégico, a convite do Marcos Apóstolo, e depois em Brasília, há uns 3 anos atrás, por indicação do Marcelo Munhão, da Central Contábil, e o Tiago e a equipe do Tiago daquele ano me levou para Brasília como um apoio, né, na convenção da rede. Então, estar na RNC para mim é um prazer e eu me sinto muito à vontade. Bacana. Bom, Sinta-se bem-vinda sempre. obrigada. Falando desse RH disruptivo, na verdade o RH ele sempre foi versátil, porque nós encontramos várias adversidades e várias mudanças nas empresas. Antigamente nós tínhamos vários, o RH apoiava as empresas e apoia até hoje nessa convivência. Então, o RH sempre olhou muito para a necessidade do cliente e precisou se reinventar a cada momento.
E a mudança, essa incerteza, na verdade, na nossa vida, sempre foi uma certeza. A incerteza sempre foi uma certeza. É a única coisa que a gente sabe é dessa necessidade aí de mudança, né? E o RH, agora, com a Covid, com a pandemia, isso foi ainda mais abrupto, ainda mais repentino, e nós, da Humanis, eu, meus parceiros, nós estamos revisando todas as boas práticas de gestão de pessoas, de RH, justamente para que tenha esse olhar do RH disruptivo. E hoje o que eu gostaria de comentar e pedir a participação e a pergunta das pessoas é justamente para que nós falemos um pouquinho dos subsistemas de RH e esse pensar mais sistêmico e esse RH mais disruptivo ainda. Bacana, perfeito. Tenho certeza que a nossa conversa vai ser excelente. Elaine, bom, para a gente começar então, são vários subsistemas, né? Obviamente não vai dar para a gente conversar de todos ele agora nesse momento, mas eu separei alguns aqui que eu acho que assim, já são práticas que a gente tem na Itamaraty, né? Obviamente nós temos, o nosso RH ele é muito mais extenso que isso, né? A gente, enfim, para justificar esses 15 anos que a gente já está quase junto já. E então eu separei alguns que eu queria conversar para a gente falar um pouquinho como funciona, o que muda, o que mudou nesse momento, o que veio para realmente, além de ter mudado nesse momento, da gente ter tido essa adaptação, veio para ficar, o que você acha que talvez isso daí deve se reverter talvez no futuro, enfim, quais são as suas percepções. Então, nessa linha, eu queria que você falasse um pouquinho como funciona, né, a ouvidoria, como que o empresário ele deve pensar o seu negócio, ele deve trabalhar nesse momento de Covid-19 aí que a gente sabe quando começou, mas não sabe quando vai acabar. É interessante, foi realmente o primeiro passo que nós demos, foi de fazer uma ouvidoria, um aconselhamento com todos os funcionários da empresa. Foi um home office decretado, né, de um dia para a noite, pegou a todos nós de surpresa, o grupo se saiu muito bem com isso, e no que o RH pôde ajudar, a Isabela, eu, enfim, o grupo gestor, o que nós fizemos? Falamos com todas as pessoas. Essa ouvidoria ou esse aconselhamento serve para tratar realmente a emoção da pessoa. Nós tivemos algumas pessoas que tiveram ansiedade, síndrome do pânico, estresse, isso até falando dos outros clientes da Humanis, né? Não necessariamente da Itamaraty. E essas pessoas puderam contar com a gente, né? Com esse breve atendimento, com algumas coordenadas em relação a essa saúde mental, esse cuidar-se, a importância que a pessoa tinha que estabelecer uma rotina de trabalho, uma rotina de lazer e entretenimento, sendo que não pode ter, né, o contato físico, com essa questão do isolamento mesmo. Nós desenvolvemos algumas técnicas de enfrentamento do medo, porque algumas profissões não puderam parar. Em virtude das funções, dos cargos, algumas empresas não puderam parar, ou alguns cargos não puderam parar, né? Eu via, por exemplo, todos os diretores de todas as empresas não pararam, em momento nenhum. Então, essas técnicas de enfrentamento nós saímos da psicologia organizacional e nós fomos muito mais para a psicologia clínica. Uma outra parte que nós fizemos também, que nós percebemos em algumas empresas, as pessoas tendo um envolvimento maior com o empréstimo consignado. Isso cresceu um pouquinho, nós ficamos preocupados e fizemos um trabalho de orientação financeira dessas empresas, né, desses funcionários. E nós também percebemos que nessa fase as pessoas procuraram muito mais seu objetivo, seu legado, seu propósito, sabe? Então,
muito legal, assim, eu percebi nesses aconselhamentos, nessa ouvidoria, primeiro, que as empresas disponibilizaram para a gente esse espaço de um RH bem humanizado, né, e nós pudemos atuar nisso. Então, eu acho que isso não volta, sabe, Vinícius? Eu acho que entender melhor a persona, quem é nosso cliente interno, o que ele está precisando, desde a persona do empresário mesmo, né? O que o empresário está precisando, o que esse RH disruptivo pode oferecer nesse momento. Entendi. E de fato, né, é uma situação assim, é um problema sistêmico, né? Ele acaba atingindo a sociedade e todas as pessoas envolvidas como um todo, né? E obviamente essa pessoa, se ela não tiver essa tranquilização de saber que assim é uma situação que realmente não é fácil, né? É uma situação extremamente delicada, mas é uma situação assim como outros desafios também que a gente já teve, né? A humanidade como geral, é uma situação que eventualmente vai passar, né? Então, ela tem obviamente, a gente vai sentir esses reflexos ainda por um tempo, né? Mas é uma situação que vai passar. E numa equipe diversificada, que, por exemplo, é o caso da nossa empresa, né, da Itamaraty, e com certeza de muitas outras empresas, que nós temos uma faixa etária extremamente diversificada, né? E cada pessoa, ela acaba lidando de uma forma, né, Elaine? Sim. E é aí que surge o RH mesmo para estar tranquilizando, né? Porque a gente não sabe o que a pessoa está pensando, né? E, enfim, e o ambiente acho que não ajuda muito, né? Eu penso sempre no... vou citar o exemplo da minha avó, né? A minha avó, coitada dela, ela vê o jornal, desde o primeiro jornal da manhã até o último da noite, né? Então, assim, eu fico pensando o que deve passar na cabeça dela, tadinha. Isso é uma coisa interessante que você está falando, que uma outra orientação que nós demos, nós cuidamos muito da comunicação interna nas empresas. Para quê? Justamente para que tivesse uma fonte fidedigna, quer dizer, que diretores comunicassem à equipe o que estava acontecendo por meio de boletins, ou e-mail, ou o status do WhatsApp, ou enfim, intranet, qualquer forma que essas pessoas pudessem receber direto da fonte, da direção da empresa, o que estava sendo feito, por que estava sendo feito, até quando ia. Então, essa transparência na comunicação foi muito importante. E uma das recomendações que, nesses boletins tantos que nós criamos, foi de orientar as pessoas. Assistam um único telejornal ao dia, né, para você não ficar tão... E filtre também. E verifique se é um bom telejornal. E cuidado com o que você está passando, porque quando você passa as informações, você também acaba sendo dono daquilo que você está propagando, daquilo que você está divulgando e difundindo, né? Então, a gente pedia muito assim, por exemplo, as regras de home office. Foi um comunicado interno, nós tivemos todo o cuidado de criar as diretrizes, o que fazer, como fazer, que hora fazer. Então, assim, nós acompanhávamos essas pessoas, até os líderes, por exemplo. Os líderes estavam e a equipe estava home office, né? Então, qual que era a orientação? Líderes, falem constantemente com a sua equipe. Alinhem no período da manhã o direcionamento da equipe para aquele dia, para aqueles 2 dias. Finalize algum dia com alguma reunião de elogio, de reforço, de reconhecimento, de motivação. De alinhamento, né? Alinhamento, perfeito. Essa é a palavra, alinhamento. Então, esse cuidado nós fizemos por meio de vídeos, por meio de boletins, por meio de... Nós usamos a tecnologia ao nosso favor, né? O RH já vinha usando a tecnologia, por exemplo, em recrutamento e seleção, busca de candidatos. Hoje o mundo, né, é a nossa fonte de recrutamento e seleção. Olha que beleza. Então, nós quebramos muitas barreiras com a tecnologia. Da pessoa online. Então, todo esse processo de recrutamento e seleção também teve uma mudança muito grande, já vinha tendo com a tecnologia, isso foi consumado e se precipitado, né? Entendi. Embora nós...
tivemos algumas demissões, né, no Brasil, a gente viu, e no mundo, né, a gente está acompanhando. A tendência foi essa, né, infelizmente. Infelizmente. Mas o que eu percebo, Vinícius, é assim, os desligamentos, eles estão muito associados a um baixo valor agregado daquele profissional. Se o profissional não é versátil, se ele não tem flexibilidade cognitiva, sabe, agilidade de aprendizagem, agilidade realmente de pegar as coisas, de resolver, de tomada de decisão, enfim, a entrega dele acabava sendo comprometida. E aí, no momento de crise, as empresas olham o quê? Quem me entrega mais, fica. Quem me entrega menos, eu disponibilizo para o mercado. Então, eu sei que às vezes pode ser um pouco cruel, mas se a empresa não tomar essa providência em recrutamento e seleção, ela também não sobrevive, porque os concorrentes e os clientes também imprimem esse ritmo, né? E de fato, né? Por isso, eu acho que reforça ainda mais a importância de ter uma comunicação interna alinhada, né? Porque as pessoas, elas precisam saber qual que é a situação sistêmica, né? Qual que é a gravidade, até onde vai, como funciona, o que a empresa está pensando, como está sendo o cenário que essa empresa está vivenciando, né? Eu tenho certeza que nenhum empresário tem prazer, posso falar como empresário também, atendo 400 empresários aqui no Itamaraty, posso falar tranquilamente que nenhum empresário acorda de manhã com o prazer de ter que demitir, ter que, enfim, fazer uma rescisão, alguma coisa assim. A gente sabe da responsabilidade que as pessoas têm família, têm suas responsabilidades, enfim, é muito delicado isso daí, né? Não é uma coisa prazerosa. Mas, como você falou, o mercado ele imprime esse ritmo, né? Então, seja pela queda de receita, seja pela a baixa perspectiva de crescimento, tudo isso daí. E mais a situação também generalizada, também complementando para finalizar, de que o sistema também, se você não comunicar com o seu colaborador, o mundo, o mercado comunica, né? Então vai ser o jornal que, se você não orientar ele, talvez vai ser o jornal que ele vai ver 3, 4, 5 jornais num dia e vai passar uma situação, é uma situação grave? Lógico que é. A gente não está desconsiderando nem banalizando isso. Mas se ele vê 5 jornais, dependendo da pessoa, né, se ela tiver uma predisposição a ansiedade, é o mesmo caso, por exemplo, a gente tem alguns colaboradores, às vezes você tiver uma gripe normal, por exemplo, né, algum probleminha de saúde, e aí você vai na Unimed hoje, por conta da escassez dos testes, que a gente não consegue ainda fazer, infelizmente, fazer esses testes em massa, né? Então a primeira orientação é: fica em casa, pega o atestado, né? Às vezes pode ser uma simples gripe, uma simples sinusite, enfim, como tantas a gente vê aí anualmente, né? A todo momento tem isso daí. E às vezes, dependendo, se você não comunicar, se você não passar essa tranquilidade, a pessoa do lado, né, o companheiro de trabalho, pode interpretar, achar que, enfim, é uma situação já muito mais perigosa do que de fato é. E a gente percebe assim, por exemplo, muitas empresas decretaram o home office de um dia para o outro, em virtude de decretos estaduais ou municipais. E essa comunicação precisou ser muito clara, porque a fantasia das pessoas, nossa, e agora? Então, a crise econômica, a preocupação econômica e a instabilidade econômica gerou uma instabilidade nas pessoas, porque elas veem as empresas com uma certeza, né, um porto seguro. E aí, a hora que isso aconteceu, eles começaram a refletir. Isso foi um movimento muito legal de engajamento dos funcionários, porque eles começaram a nos perguntar assim: bom, mas e aí? Quanto tempo a empresa tem de fôlego para dar férias, ou dar banco de horas, ou fazer isso, ou fazer aquilo, ou ficar sem faturar, ou ficar sem receita? Então, foi muito legal esse movimento, porque de um cenário de economia, onde o RH estava ajudando a empresa a ver quais medidas provisórias podem ser usadas, né? O que nós vamos lançar a mão, como que nós podemos melhorar processos, desde compras, dá para desenvolver novos fornecedores, renegociar com credores,
dá para nós desenvolvermos outras fontes de vendas, como o e-commerce, dá para nós acompanharmos melhor a questão da inadimplência, então, e acalmar os funcionários nesse sentido. Ainda mais em empresas que tiveram demissão, esse RH precisou ser muito esclarecedor, muito acolhedor e devolver para as pessoas o seguinte: olha, nós estamos tomando decisões em cima de indicadores de performance do funcionário, indicador do setor, né? É a versatilidade técnica dessa pessoa, porque também para a empresa demitir, assim como você falou que não é legal para o empresário, também não é legal financeiramente, porque ele está disponibilizando para o mercado um patrimônio dele. Ele treinou, capacitou, investiu e está dando para o mercado esse profissional. Então, baseado nos KPIs, né, nos indicadores de performance, é que a gente consegue avaliar, dimensionar todas essas questões dentro da empresa e ter esse RH disruptivo. Então, é um RH muito estratégico, muito ágil e assim, muito alinhado realmente com as expectativas e as necessidades da empresa, entender do negócio, tá bem juntinho com os diretores, né, para fazer isso acontecer. Perfeito. Elaine, isso daí também reforça o que a gente falou também no começo da transmissão, né, de que, a não ser na hipótese que a empresa encerre suas atividades, né, que pare totalmente, que tem que demitir todo mundo da empresa, mas normalmente o cenário a acontecer é uma diminuição da sua operação, né, e quando você faz a diminuição da operação, infelizmente você vai escolher um em detrimento de outros. E aí o importante da pessoa ter essa consciência aí de ter um desempenho acima da média, né? Então, tem uma expressão que eu nem sei se daqui para frente vai estar certo usar essa porcentagem, mas nós falamos que 80% dos resultados de uma empresa vem de 20% da mão de obra. Olha só. E aí a gente fala, nossa, mas então quer dizer que só tem 20% trabalhando? 20% trabalhando em alta performance. Então, quando nós falamos de avaliação de desempenho, avaliação por competência, quando nós falamos em performance, em análise de cargo, nós estamos querendo dizer para o colaborador o quanto que ele pode ter um plano de desenvolvimento individual, o quanto que ele pode ter trilhas de desenvolvimento e de aprendizagem, para que ele nunca esteja com essa eminência de morte empresarial. Porque hoje nós estamos com uma iminência de morte em virtude de uma Covid-19. Só que se ele não cuidar da carreira dele, da profissão dele, não absorver feedbacks, não desenvolver as competências que ele precisa desenvolver, ele vai estar mais sujeito a essas intempéries do mercado, mais sujeito a essas intempéries econômicas e crises. Se não for um Covid, vai ser alguma outra coisa. Exato, exato. Hoje nós estamos falando da Covid, né? Mas se não for, pode ser outra coisa, qualquer outra coisa. Então, é muito importante que o funcionário e o RH ajude nisso, e eu acho muito legal a Itamaraty e as outras empresas que nós da Humanis acompanhamos, ter o feedback, ter avaliação de desempenho, e esse feedback é contínuo, na verdade, né? Não é só nas datas específicas. E eu vejo o desdobramento das pessoas, o empenho das pessoas, porque só ela pode mudar a performance dela, né? Então, só ela pode alcançar resultados melhores. E como que a gente alcança esses resultados melhores? Investindo em capacitação. Então, muito treinamento, muito treinamento. O nosso resultado é por meio das pessoas. Seja uma indústria, um comércio ou um prestador de serviço, o resultado que ele terá depende das pessoas. O fator humano é fundamental. Então, assim, essas pessoas estarem desenvolvendo de tempo que ela tem para desenvolver, que às vezes o tempo que ela tem para desenvolver não é o tempo
a empresa pode permitir que ela desenvolva. Às vezes a empresa está sofrendo uma pressão, uma concorrência de mercado tão grande que, na verdade, essa pressão é que ela cobra da equipe, ok? E se essa pessoa conseguir se desenvolver, eu uso uma expressão na equipe da Humanis, assim, você quer ser esticado? Porque se você quiser ser esticado, eu vou te esticar. Então, assim, me ajuda que eu te ajudo, né? É o processo de desenvolvimento. Eu estou em desenvolvimento constante, todo mundo está em desenvolvimento constante. Então, esse aprender a aprender, essa facilidade cognitiva, essa agilidade cognitiva que nesse RH disruptivo, a gente tem que começar lá no recrutamento e seleção. Em cada remanejamento que nós fizermos, nós temos que avaliar para qual cargo essa pessoa está indo e se ela precisa ou não dessa flexibilidade cognitiva. Quando a gente fala de uma automação contábil, né, que é uma coisa que a gente comenta muito hoje, a pessoa precisa pensar fora da caixa, tem que ter design think mesmo, pensar precisa ser fora estimulada também, né? Ah, sim, precisa ser estimulada. E ela precisa ser estimulada e querer, são os dois lados, porque aí ela faz a oportunidade. Ainda mais hoje, né, Vinícius, a gente vê o tanto de cursos gratuitos, tanto de plataforma disponibilizando coisas para a gente aprender, estudar, ler, e aí isso a gente vai... Não tem mais desculpa. Não tem mais desculpa, né? E muitas pessoas não têm mais a desculpa do tempo também, né? Também do tempo, é verdade. E aí, o que é legal? As pessoas vão aprendendo e elas vão absorvendo essas informações. Ah, mas não é ruim? Não vai estressar? Tudo tem seu limite, ok? Mas dentro de uma normalidade, no que isso favorece? Novas resoluções, que é uma das competências que as empresas precisam muito. Por que tem uma pessoa que parece que ela consegue resolver as coisas mais facilmente e outra pessoa parece que não, sei lá, uma das questões, né, que é levantada pela neuroplastia é de que ou a pessoa realmente falta conhecimento, porque as sinapses, né, as ideias, os insights, os cliques, as eurecas acontecem porque a pessoa tem ideia para ligar. Se ela não tem ideia para ligar, que isso vem de know-how, expertise e vem de estudo. Se ela não tem essas coisas, ela não vai fazer as conexões e, portanto, ela não vai achar saída para as coisas. Então, o nosso cérebro é como se ele dissesse assim para a gente: estude, leia, se capacite, porque na hora que a situação aparecer, eu vou juntar Lé com Cré e vou te trazer a resposta. É lógico, junto com intuição, né? Aí nós acreditamos em outras coisas também, mas é importantíssimo facilitar esses insights, facilitar essas conexões, essas sinapses. Isso se dá por treinamento e desenvolvimento contínuo do líder, E ainda falando sobre conhecimento, habilidades, enfim, tudo isso daí que a gente espera que as pessoas que trabalham com a gente tenham, tem um termo que ele já é bastante utilizado em inglês, né, que é o soft skills, e agora ele está entrando mais na realidade, agora está entrando, possivelmente por conta da Covid, da situação atípica que a gente está vivendo, ele está se intensificando. Eu acho que a gente está precisando procurar outros caminhos e entregar mais, né, aumentar a nossa performance. O que é soft skills? Soft skill, né? Realmente vem dos Estados Unidos, de onde que vem essa palavra, o que significa, como que isso daí pode ajudar nas empresas? É uma expressão que não é de hoje, mas hoje ela está assim, né, na crista da onda, está em alta. E uma das lives da RNC, que falou dos desafios, da perpetuação das empresas, é interessante que se faz muito necessário essas novas competências. Na verdade, o que eu vou falar, vocês vão ver que não são novas competências, mas são competências, soft skills,
são competências socioemocionais, que nós pegamos emprestado a expressão para dizer quais competências que eu, Elaine, preciso ter dentro do trabalho, sejam elas sócio ou emocional. Quando se diz sócio, diz a minha relação com o outro, num relacionamento interpessoal com a equipe. Emocional é comigo mesmo, que se tiver legal, vai transbordar uma coisa positiva para a equipe. Se não tiver legal, também não vai dar certo. Então, o que a gente vê? Essas competências sempre existiram, sempre. Só que agora elas são determinantes. Então, antigamente, antes da Covid, antes da pandemia, que as empresas estavam numa concorrência normal, vamos dizer assim, a gente analisava muito as pessoas, desde o processo de recrutamento e seleção, na avaliação de desempenho, quando a gente ia dimensionar cargos e salários, nós fazíamos algumas análises e às vezes a gente não pegava tão pesado com algumas competências socioemocionais. Só que agora, como elas estão determinantes, imagine vocês, que são os contadores, né, os escritórios de contabilidade. Outro dia eu escutei até do Marcos Apóstolo uma expressão assim: nós somos os médicos das empresas. Então vamos fazer essa analogia. Como que estão os médicos nos hospitais e como que estão os médicos das empresas? Tem que ter basicamente os mesmos cuidados, as mesmas competências. Então, algumas competências que a gente vê: paixão, gostar muito do que faz. Porque a hora que eu gosto muito do que eu estou fazendo, meu comprometimento, meu engajamento, aquela vontade que eu tive de ler, de estudar, de pesquisar, mergulhar. A gente está tratando ele com o R cifrão na testa, né? Ou se a gente tem o brilho no olhar da paixão por aquilo que nós fazemos. Pelo próprio telefone, a entonação, a gente consegue ter essa percepção, né? Você não precisa estar olhando nos olhos da pessoa, né? Sim. Então não tem muito para onde fugir, né? Quer ver a profundidade da resposta que você dá para uma pessoa ao telefone? Ela sabe o quanto que você está empenhado na solução do problema dela ou não. Isso vai mostrar. E aí, junto com essa paixão, vem outras coisas. Por exemplo, proatividade. A gente sempre falou que as pessoas precisavam ter proatividade, ter iniciativa além da média. E por que agora tem que ter proatividade? Agora tem que ter muita proatividade. Olha nós aqui, quando que nós pensávamos que a gente ia estar fazendo esse tanto de lives que a gente está fazendo agora? Quando que nós pensávamos que a gente ia de uma hora para outra ir para o home office? Então, proatividade é antever a situação e é fazer alguma solução disso. E aí eu já puxo outra competência que eu gosto muito, que é a resiliência. Então, nós pegamos esse termo emprestado da física, né? Então, a resiliência é a habilidade que eu tenho diante de uma pressão, me adaptar àquilo, e a hora que essa força sai, eu volto. Eu tenho essa maleabilidade. Hoje, nós estamos diante de uma pressão de saúde e de economia. E como que eu estou lidando com essa pressão? Porque se é aquela pessoa que tem dificuldade de adaptação, que é muito presa às regras, às normas, às vezes ela não consegue flexibilizar, ela sofre, mas ela não consegue aderir ao movimento, ela não tem o design thinking, ela não pensa fora da caixa, ela não quebra paradigma, e assim, chega um RH disruptivo, nossa, ela não dá conta, ela não acompanha. Então, a gente percebe que a resiliência das pessoas está assim, mesmo sobre pressão, eu estou conseguindo fazer a minha entrega ou além da minha entrega, porque nesses momentos a gente tem visto pessoas se superarem, Vinícius. É muito legal que, assim, você fala assim, diante da adversidade é que a gente conhece o potencial e as pessoas, e é verdade.
Tem pessoas, assim, que precisava ter, assim, descobrindo novas habilidades. Nesse trabalho que nós fizemos de orientação econômica, né, para algumas pessoas, as pessoas descobrindo habilidades de fazer pão, fazer doce para vender, fazer máscara, olha, tanta coisa bacana, produzir uma hortinha em casa, de subsistência mesmo. Então, isso são as competências. A adaptabilidade, essa versatilidade faz parte dessas competências. É verdade, Elaine, porque, obviamente, a saúde é uma questão muito preocupante, né? A gente não está subdimensionando isso daí, mas também, Sim. por outro lado, também a gente tem uma situação tão importante como a economia. As duas coisas, elas caminham juntas, né? Então, não dá para você simplesmente tentar lidar somente com a saúde ou só com a economia e você esquecer do outro lado, né? Então, é uma pressão que a gente tem de ambos os lados e cabe ao empresário aí, as pessoas envolvidas aí, a estarem se reinventando para conseguir sair disso daí, né? Esse eu creio que é o grande desafio que nós temos, né? E aí, assim, as pessoas que tiverem um mindset positivo, quer dizer, conseguir trabalhar crenças no sentido de serem crenças construtivas, positivas, edificantes, que a gente chama de um mindset positivo, essas pessoas vão sofrer menos, porque nós tivemos um momento em que as pessoas tiveram uma certa revolta. Tiveram algumas pessoas que tiveram até um anestesiamento ou uma negação em relação ao momento, né? Ah, não vou usar máscara, eu não pego isso, né? Eu acho que não é momento da gente subestimar nada, tá todo mundo sujeito a, né? E o que a gente tem que fazer é tirar o melhor da situação, e isso é um princípio de resiliência, extrair o melhor da situação e procurar uma solução. Só que para eu procurar a solução, eu tenho que abandonar velhas crenças e adotar novas crenças. É o que a gente fala da paralisia de paradigma, né? Tem algumas pessoas que têm paralisia de paradigma, ela sempre fez assim, ela vai continuar fazendo assim, e a gente percebe na contabilidade, havendo evolução, às vezes a pessoa não evolui, né? A gente brinca assim, aquele que faz ainda no papel e na caneta, né? Então, assim, eu acho que esse mindset positivo faz até com que as pessoas consigam conectar melhor, se conectar consigo mesmo, conectar com o cliente interno, porque nunca teve uma força tão grande de cooperação interna. Eu desenvolvi uma planilha, eu desenvolvi um jeito melhor de fazer, eu estou pulverizando, eu estou compartilhando com todo mundo, porque eu estou sabendo que as pessoas estão em casa e, de repente, dentro da Itamaraty tinham 2 monitores para trabalhar, o que facilitem muito a vida da pessoa, no home office ela tem um só. Então, eu vi estratégias e eu vi movimento das pessoas de cooperação, de solidariedade, de altruísmo, sabe? O que eu desenvolvi para mim, o que eu descobri para mim, a sacada que eu aprendi, eu estou compartilhando com outras pessoas. E isso ajuda muito também num momento desse, porque ativa a minha sensibilidade. E o melhor prestador de serviço é aquele que é sensível à dor do outro. Então, se eu sou sensível à dor do outro, eu consigo atendê-lo melhor e aí eu consigo criar essa rede, essa conectividade com as outras pessoas. Tem pessoas dando material gratuito hoje em dia. Imagina a reverberação dessa gratidão. Muitas coisas legais. O movimento das pessoas fazerem isso, de cooperar, é muito da empatia também, né? Nossa, eu me coloco no lugar do outro, que é uma outra competência socioemocional. Se eu me coloco no lugar do outro, eu sei o que ele está precisando, eu já passei por isso, eu vou fazer o que for de melhor para a pessoa. Então, a gente começa a ver que essas competências, você viu que eu não falei nenhuma, Vinícius, que seja novidade. Nenhuma delas é novidade. A única coisa é que esse RH disruptivo vai pegar na mão dessas pessoas
vai falar para elas, lembra de todos os feedbacks, lembra da sua avaliação de desempenho, como você se avalia, quais são os treinamentos que você já recebeu, qual é o ROI, o retorno sobre o treinamento dado, o que você tem colocado de prática nesses treinamentos, e esse RH disruptivo tem que vir desde o alto escalão, desde a diretoria, porque a empresa é de vocês, né? Nós só damos consultoria. A gente é o quanto a pessoa devolve para a organização, né? Como? Desculpa, não entendi. É o quanto a pessoa devolve para a organização no geral, né? E isso é o quanto ela devolve no geral. O quanto ela devolve. O quanto ela se dá e o quanto ela devolve. E a organização também, porque, por exemplo, nessa questão da Covid, a preocupação, né, que nós tivemos dentro das empresas, desde colocar tapete com produto bactericida para as pessoas entrarem na empresa, dar máscara para todo mundo, álcool gel, ventilar o máximo possível a empresa, contratar mais uma pessoa dos serviços gerais para intensificar a limpeza. Então, quer dizer, tudo isso foram disrupturas, né? Foram pensar fora da caixa e foi um olhar humano para com as pessoas, porque se você apertar, a pessoa tem que trabalhar de qualquer maneira. Mas se você der condições, teve um cliente nosso muito legal que ele fez, a partir de tambores, né? Ele fez pias portáteis para colocar nas obras, né? Para colocar espalhado na empresa. Então, cada empresa foi reinventando a sua situação. Treinamentos à distância. Então, eu tenho gravado treinamentos, nós da equipe da Humanis, né? Nós estamos gravando treinamentos e passando os treinamentos para as pessoas por vídeo. É lógico que requer toda uma metodologia específica, né? Requer todo um preparo, tem que ter, assim, muito estudo para usar essas ferramentas. Mas é uma nova forma, só que se esse funcionário não tiver essa flexibilidade cognitiva, ele vai falar assim, eu não aprendo, eu não gosto de ler, eu não gosto de estudar. Então, se ele ficar cristalizado em cima disso, ele vai sofrer mais as consequências, né? E por isso que Deus nos deu flexíveis, né? Deus nos fez o ser humano para aprender, nós aprendemos a andar, nós aprendemos a falar, nós aprendemos a comer, aprendemos a dirigir, aprendemos a tanta coisa, nós estamos aprendendo nessa situação também. Perfeito, Elaine. Bom, nós estamos já caminhando para a conclusão, né? O assunto é bastante extenso, o papo está excelente, mas a gente tem uma limitação do Instagram aí por conta do tempo, claro. Então já a gente vai precisar encerrar. Foi bom você tocar... se por acaso também alguém que está acompanhando a gente quiser fazer alguma pergunta, por favor, eu tenho 2 perguntas para fazer, então nesse meio tempo, se alguém quiser complementar de alguma forma, quiser fazer algum questionamento, vai ser um prazer a gente bater esse papo. Foi bom você tocar nesse assunto por último, porque eu separei 2 perguntas para você e uma das perguntas está extremamente relacionado a esse assunto. Esse cuidado extra que as pessoas estão tendo, né? A gente fez, aqui na Itamaraty, nós tivemos diversas medidas, né? Desde uma higienização reforçada, o fornecimento, tivemos o home office dentro das nossas limitações, enfim, foi tudo feito assim, de uma maneira muito harmoniosa e cuidadosa, né? Como você, e você também tem parâmetro também, porque você trabalha com outros empresários, como as pessoas veem esse cuidado extra que o empresário tem? Qual que é a percepção? Isso assim, para algumas pessoas, isso, quando as pessoas, por exemplo, tem um cliente nosso que todos os dias, quando os 250 funcionários entram, é aferida a febre. No primeiro dia, gerou um susto nas pessoas. Todo mundo de máscara, desobrigados de passar na catraca, mas medindo temperatura, né? Então, num primeiro momento, dá um susto na gente. É igual estar liberado de registrar o ponto, né? A biometria. Mas, com o tempo, as pessoas foram entendendo que isso é cuidado, que isso é respeito, que isso é zelo, que isso é carinho.
tem pessoas que nós nos intrometemos até na vida dela, né? Perguntando, olha, tem outras pessoas que trabalham e que vocês dois estão retornando para casa? Ah, meu marido. E aí, quando vocês chegam em casa, o que vocês fazem? Então, a gente chegou a orientar assim, olha, tira sapato, entra do jeito que tá, toma um banho, pega aquela roupa, põe num saco, enfim, todos esses cuidados as pessoas entenderam, assim, salvo as devidas proporções, né, que a gente realmente se intrometeu em algumas coisas, mas as pessoas entenderam como um carinho, como uma atenção. A maioria das pessoas, tá, Vinícius? Aquele grupo que tem um pouco mais de dificuldade, a gente sabe que a máscara às vezes incomoda, que essa questão de álcool gel toda hora, putz, esqueci, né? Então, assim, nós tivemos que fazer um trabalho também para ajudar essas pessoas a entenderem o momento e até um trabalho de amor próprio, né? Porque nós não queremos que ela fique doente, até para que os familiares não fiquem doentes também, etc e tal. Então, assim, foi muito bem visto, sim, pela maioria das pessoas. Bacana, excelente. Bom, obviamente a gente quer fazer de tudo, a gente não quer tomar nenhuma medida extrema, né? Estamos fazendo de tudo, estamos nos reinventando, procurando novas formas de receita, tivemos alguns benefícios fiscais, né? Mas eventualmente a gente não sabe qual vai ser a gravidade, qual que é a real gravidade e os reflexos da situação. Numa situação Sim. extrema, tá? A gente não quer que chegue a jornada de trabalho, tem algumas renegociações que são mais light, né? Mas tem algumas que são muito agressivas. Sim. E também, além da renegociação, também num cenário mais extremo ainda, que é até uma possível demissão. Qual que é teu conselho, a tua dica, quais cuidados que o empresário tem que ter para conduzir uma eventual situação dessa? Ok, bom, primeiro, envolver o grupo gestor e envolver o RH, né, esse RH disruptivo nessa reunião, nessa tomada de decisão, analisar os indicadores da empresa para verificar, porque às vezes algumas demissões são baratas a curto prazo, né, algumas reduções compensam, outras não, seja de jornada ou etc e tal. Usar da transparência, da clareza, da comunicação assertiva para que chegue para todas as pessoas qual é a real. Porque as pessoas tensas, as pessoas com fantasia, as pessoas na imaginação, elas são improdutivas, elas cometem mais erros, e em alguns casos até acidentes de trabalho pela distração, pelo estresse, pela preocupação, né? Analisar essas competências socioemocionais que nós mencionamos agora, porque são pessoas que vão aguentar o tranco e vão te dar um retorno na medida em que você precisa, né? Então, eu acho que o conjunto da obra é esse. Trabalhar um RH acolhedor com essas pessoas que, porventura, né, tenham que chegar a esse ponto, e o acolhedor é desde o diretor, né, porque os diretores também estão sofrendo, que é muito difícil tomar uma decisão dessa. Então, não é um RH acolhedor só com os funcionários, com a equipe, mas é com o grupo diretivo também. Então, é isso que eu acho, Vinícius, assim, fechando esse cenário, né, se essa situação se perpetuar, esse pensar sistêmico e desse RH disruptivo, é por aí, é fazer com que também as pessoas sejam protagonistas, né, da sua história, da sua carreira, olha, o quão versátil você é, quais cursos você fez, o que você tem de aprendizado, para você fazer mais com menos, né? Mais com menos, exatamente, porque o que a gente percebe é um índice de desemprego alto, mas uma empregabilidade baixa. Isso a gente já vinha, né? Isso a gente já vinha. Agora, eu acho que a lei de oferta e procura, nós vamos ter opções diferentes, até porque algumas pessoas vão mudar de carreira,
né? E nós vamos ter opções diferentes porque o RH expandiu ainda mais o seu processo de recrutamento e seleção. E uma coisa que é muito importante, a formação e a vocação. A vocação sempre esteve à frente, agora mais do que nunca, do que a formação. Não necessariamente a gente precisa de uma grande, bela, perfeita formação. O que nós precisamos é da vocação, né, do propósito dessa pessoa ao servir, ao trabalhar. Eu acho que esse é o cenário, e que nós somos apaixonados por isso, por trabalhar com gente, é maravilhoso. Perfeito, Elaine. Bom, então a gente já vai estar encerrando aqui a live. Eu quero agradecer o pessoal que acompanhou a gente aí essa quase uma hora conosco. Quero agradecer o presidente Rogério também pela oportunidade da gente estar conduzindo esse bate-papo aí, que vai muito além da Itamaraty aí, seus 25 anos de experiência. Então, em nome da rede, estou te agradecendo, obrigado pelo seu tempo, e você é sempre bem-vinda. Fica à disposição, fica de portas abertas sempre que você quiser conversar com a gente. Muito obrigado. Obrigada. Se você quiser compartilhar seus contatos, você fica à vontade também, a gente já encerra. Sim, eu agradeço, Vinícius, novamente o convite, em nome do Rogério, presidente da rede, né, da RNC no momento. Eu agradeço a todos os associados, desejo sucesso a todo mundo, e se em algum momento a Humanis Consultoria em RH, nós, os nossos parceiros, pudermos, né, ser útil nessa empreitada desse RH disruptivo, nós estamos à disposição. Aqui no Instagram da Humanis, tem o Facebook da Humanis também, e vocês têm meus contatos.